O texto que nós vamos ler hoje é um texto atribuído a um discípulo de Sócrates, mas é somente atribuído. Na primeira linha, nós já percebemos que este texto não é tão antigo assim, não poderia ser. Ele tem necessariamente de ter sido escrito em uma época já de domínio romano sobre toda a cultura, ou de domínio político, não é? E, claro, a cultura grega é a que domina, mas há um domínio político nas cidades, quase em todas as cidades de cultura grega. Há uma influência, inclusive, religiosa por parte dos romanos, há uma influência administrativa, e nós já percebemos que este texto que nós vamos ler é desta época, é da época romana, pela primeira frase. Qualquer pessoa minimamente versada em cultura grega já consegue, mesmo lendo em tradução, descobrir qual é o indício que nos diz isto. O texto é bastante conhecido como Tábua de Sebes, certo? Kebetos Pinax. Pinax, não é? Daí vem pinacoteca. É uma tábua, é uma tela, nós diríamos assim, uma pintura, certo? E Sebes é este discípulo de Sócrates, um contemporâneo de Platão, a quem é atribuído este texto. Então nós vamos fazer a leitura desse texto, que poderia ter como subtítulo, eu não vi em lugar nenhum, mas enfim, é o subtítulo que eu dei, poderia ter como subtítulo sobre a verdadeira educação, que no fim é este o grande tema dele aqui. Ele falará sim sobre as artes liberais, falará sim sobre... Nós vemos que muitas imagens lembram algumas outras alegorias, como a própria caverna de Platão, e lembram muitas coisas da Renascença. É um texto que na Renascença se torna bastante popular, e depois na modernidade, também nos meios de educação mais clássica, mais humanística. É um texto cuja linguagem é muito simples para aqueles que estão um pouco mais adiantados nos estudos da língua grega, já logo podem ler este texto da Tábua de Sebes e entendê-lo, porque é um vocabulário simples, as estruturas são simples e os temas são bastante autoevidentes, assim, principalmente se for acompanhado de uma ilustração. Então, se vocês puserem aí Sebes, se escreve com C, não é? Então, em latim nós diríamos tabula cebetis ou cebetis. E se vocês puserem aí no Google imagens, depois que terminar o vídeo, que eu abro uma aba ao lado aí para conseguir enxergar a Tábua de Sebes sobre a verdadeira educação. Eu acho que não será possível nós lermos tudo hoje, mas nós gastaremos quantas aulas forem necessárias para que nós terminemos aqui a leitura e comentários, obviamente, né? Então começa aqui o narrador da história, não é? Dizendo: passeávamos casualmente pelo tempo de Cronos, onde víamos muitas e diversas oferendas. Entre elas, se alçava uma tábua em frente ao santuário, na qual havia uma estranha pintura com curiosas cenas que não éramos capazes de interpretar o que significassem e nem de quando datavam, já que o pintado não nos parecia que fosse uma cidade nem um exército, senão que era um recinto que continha outros 2 recintos, um maior e outro menor. Havia também uma porta no primeiro recinto, e junto à porta nos pareceu que havia uma grande multidão em pé, e dentro do recinto se viu uma multidão de mulheres. Junto à entrada da primeira porta do primeiro recinto, um ancião, que estava em pé, se dirigiu com ênfase à multidão que entrava como se lhes tivesse dado alguma ordem. Depois de estarmos por muito tempo perplexos sobre a interpretação da tábua, se apresentou um ancião que disse... Bem, antes do ancião começar a falar aqui, né, vamos fazer alguns comentários. Por que nós sabemos, primeiramente, que este texto já foi escrito em época romana? E vejam,
Época romana é época helenística. O fato de Roma ter absorvido tanto da cultura grega é uma consequência do próprio helenismo. Passeávamos pelo templo de Cronos, certo? Cronos é Saturno para os romanos. Os gregos não tinham templos para divindades anteriores às olímpicas, não é? Então nós sabemos que Zeus e os deuses olímpicos, eles são a terceira geração de deuses, certo? Então nós temos Urano, Cronos e Zeus, entre os chefes do universo, certo? Do cosmos todo. E os gregos só tinham templos para essas divindades, as olímpicas, as que estavam em voga, as que não haviam sido depostas, como as outras duas gerações. Porque Uranus foi deposto por Cronos e Cronos foi deposto por Zeus, certo? Ou seja, o céu foi deposto por Cronos, que é Saturno, e Saturno foi deposto por Júpiter. Porém, Saturno, ele não é uma forma que os romanos encontraram de traduzir a palavra Cronos. Eles não sabiam nada de religião, de mitologia, não é? E chegaram e encontraram os deuses, e aí encontraram os gregos, e os gregos falaram sobre os deuses, e aí eles, legal, Cronos, né? Nós aqui em latim vamos chamar de Saturno. Não, Saturno já existe, é uma divindade que já existe para os antigos habitantes do Lácio, e que, quando, por influência helênica, eles acabam por atribuir as mesmas funções de um e do outro. Há uma simbiose ali e se passa a tratar tudo aquilo referente a Cronos, que os gregos chamavam, que atribuíam a Cronos, os latinos agora atribuem também a Saturno, certo? E os latinos, sim, os romanos já tinham templos para Saturno, ou Cronos, e os romanos, sim, que podem ter sido pessoas que construíram templos para Saturno e não os gregos para Cronos, e é por isso que nós logo vemos que esse texto não é antigo o suficiente para ter sido de Sebes. Porém, não é só isso, né? Há muitos outros elementos que aparecem dentro do texto e que fazem com que nós tenhamos certeza de que esse texto já é muito posterior à época de Platão. Bem, feito esse parênteses arqueológico aqui, certo? E etimológico, vamos seguir. Então eles estão passeando nesse templo de Saturno, nesse templo de Cronos, e há ali várias oferendas, entre elas uma pintura. Há uma tábua perto do altar ou santuário dentro do templo, e que tem uma imagem que eles não identificam, né? É um grupo de jovens e que não identificam o que aquela imagem significa. Não era uma imagem comumente vista por aí, mas sim eram recintos, certo? Recintos como qualquer outro. Nós costumamos pintar isso como sendo muralhas, né? Então são três recintos concêntricos, certo? Um por fora, daí com uma porta, aí tu tem um segundo e um terceiro, certo? Não é um labirinto, não é nada disso. São recintos um dentro dos outros e com portas que levam a os... eu entro na primeira porta, entro no primeiro recinto, entro na segunda, no segundo e assim por diante. E eles estão observando e não entendendo nada desta pintura e eis que chega um ancião, né? Antes, o que tem na pintura? Na pintura, então, tem uma grande multidão que espera para entrar na primeira porta do primeiro recinto. Dentro dos recintos há uma série de mulheres. E na porta do recinto, na pintura, há um ancião. E aqui chega também um ancião, certo? Então vejam que às vezes pode ser um pouco confuso, mas isso faz parte da interpretação mesma do texto. Eles são jovens que entram dentro de um templo e encontram com um ancião que vai falar com eles agora sobre uma pintura com um recinto, com um ancião na porta que está falando com a multidão que quer entrar dentro do recinto. Certo? Então é uma imagem da imagem e
nós vamos ver agora, tudo vai ficando cada vez mais claro, porque realmente a ideia é que nós também não entendamos nada enquanto começamos a ler, não é? Que o texto vá se explicando a si mesmo aos poucos. Então o ancião chega para esses jovens, olhando a pintura, e diz: Não é de estranhar, estrangeiros, que fiqueis perplexos diante desta tábua, pois nem sequer aqueles que vivem aqui sabem o que pode significar esta cena. E é assim porque não se trata de uma oferenda da cidade, senão que, em certa ocasião, há muito tempo, veio aqui um estrangeiro, varão prudente e extraordinariamente sábio, seguidor por palavras e por obras de um gênero de vida pitagórico e parmenídeo, o qual consagrou a Cronos este templo e esta tábua. E então o estrangeiro pergunta: Viste esse homem e por isso o conheces? E o ancião: E admirei-o por muito tempo, sendo ele já ancião e eu ainda adolescente. Falava com interesse sobre muitos temas, e eu, muitas vezes, escutava-o também a explicar esta história. Estrangeiro: Por Zeus, se não tiveres nenhuma obrigação mais importante, explica-nos, pois temos grande interesse em ouvir sobre esta história. O ancião: Com prazer, estrangeiros, mas, em primeiro lugar, é preciso que saibais haver certo perigo. Estrangeiro: Qual? Ancião: Porque se prestardes atenção e compreenderdes o que se diz, sereis sensatos e felizes, e se não, tornar-vos-eis insensatos, infelizes, cruéis, ignorantes, e levareis uma vida má. Pois a explicação é semelhante ao enigma que a esfinge propunha aos humanos. Se alguém o compreendia, se salvava, mas se não o compreendia, perecia nas mãos da esfinge. O mesmo sucede com essa explicação, pois a insensatez é para os homens uma esfinge. O enigma que nos propõe é o seguinte, que a tábua nos propõe é o seguinte: que é o bem e que é o mal na vida? O que não é bem nem mal na vida? Se alguém não o compreende, perece nas mãos dela, mas não de uma vez, como o que morria devorado pela esfinge, senão que vai sendo destruído pouco a pouco ao longo de toda a sua vida, como os submetidos à tortura. Mas, se ao contrário, alguém o compreende, a insensatez perece e ele se salva e é bem-aventurado e feliz durante toda a vida. Por isso, atentai e não vos distraís. Então, a tábua propõe um enigma. Quem compreendê-lo, salvar-se-á. Quem não compreendê-lo, danar-se-á. Esta aí é a coisa, né? Então, é muito perigoso. O estrangeiro diz, não é? Vocês querem mesmo que eu explique? Porque não é um caminho sem volta. Pode ser que seja bom, mas se vocês não entenderem nada, é a sua perdição. E o estrangeiro responde, né? Hércules, quão desejosos fizeste-nos se assim for? Mas é assim mesmo, diz o ancião. Não tardes em explicá-lo, estaremos muito atentos, já que o castigo é tão grande. E, tomando uma vara e com ela assinalando a pintura, vedes este recinto? Vemos, responderam os estrangeiros. Primeiramente, é preciso que saibais que este lugar se chama Vida, e estes, a grande multidão que está em pé junto à porta, são os que vão entrar na vida. E o ancião que está em pé no alto, com um papel numa mão e como que assinalando algo com a outra, se chama Gênio. Ordena aos que vão entrando o que hão de fazer quando entrarem na vida, e mostra-lhes por qual caminho devem andar se quiserem salvar-se na vida. Então, muito bem, esta é a imagem. As pessoas vão entrar na vida, ou seja, vão nascer, vão começar a sua existência, como quiserem falar, como quiserem chamar isso aqui. Vejam, é uma imagem, não é uma posição religiosa. Não estamos aqui falando, não entra no debate para que nós possamos entender a Tábua de Sebes sobre o debate sobre a transmigração das almas, não é? Em sentido pitagórico e platônico, sobre reencarnação e nem nada disso. Não,
É uma história, né? Primeiro vamos encarar assim como uma história. O próprio autor aqui sabe muito bem que é uma história e está falando algo de extremamente sério e que merece a nossa atenção, e não que nós nos desviemos com debates deste tipo. As pessoas vão entrar na vida e se deparam com o gênio. Quando alguém inicia a sua existência, chega um ancião, que é o gênio. Veja essa palavra, gênio, certo? E o gênio diz o que elas farão durante a vida. Olha, tu tens de viver assim, 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 tens que te dedicar a estas profissões, eu vou te dar aqui um talento matemático, a ti eu vou te dar um talento linguístico, a ti eu vou te dar um talento não sei do que, e tu vais poder fazer isso e tu aquilo e papapá. Ele vai dando talentos às pessoas. Afinal, ele se chama gênio. Vejam que gênio tem a mesma raiz de engenho, certo? Gênio e engenho, ingenium. Genius, ingenium. Tem tudo a mesma raiz. No grego aqui, no original, está daimon. Mas que em latim nós dizemos assim. Gênio, engenho, engenho. Nós já falamos aqui várias vezes o que seria o tal do engenho, não é? O engenho é um talento, é uma capacidade mais inata, certo? É uma capacidade criativa que todas as pessoas têm. Quando o Camões diz, se a mim não faltar engenho e arte, justamente disso que ele está falando. Se a mim não faltar o próprio talento, não faltar-me a natureza com a qual eu já nasci, mas também o estudo, né? A arte, os preceitos da arte para cantar, para escrever poesia. Aqui é a mesma coisa, está ali o engenho na porta, quando a pessoa entra na vida, a sua própria natureza já lhe é dada. Ela já tem o seu ingenium. E por qual caminho eles devem andar ou como? Então, eles vão entrar. O que acontece quando eles entram na vida, iniciam a sua existência? Vês junto à porta pela qual vai entrando a multidão um trono sobre o qual está sentada uma mulher de modos circunspectos, que está com um copo na mão e que parece digna de confiança? Vejo, mas quem é ela? Chama-se falsidade, a que engana a todos os seres humanos. E o que ela faz depois? Dá de beber da sua própria força aos que vão entrando na vida. Em que consiste essa bebida? Erro e ignorância. E depois o quê? Depois de terem bebido, entram na vida. E todos bebem do erro ou não? Todos bebem, mas uns mais e outros menos. Além disso, não vês do lado de dentro da porta uma multidão de mulheres dos mais variados aspectos? Vejo, pois estas são as opiniões, os desejos e os prazeres. Quando a multidão entra, elas pulam em cima deles, abraçam-na e levam-na. E aonde conduzem-na? Umas à salvação e outras à perdição por meio da falsidade. Ó homem admirável, que perigosa é esta bebida da qual falas. Então, muito bem. O bom é não ver a imagem, não é? O bom é só conseguir imaginar aqui. Mas o pessoal, eu sei que ninguém aguenta, então eu já digo para... ninguém aguenta a curiosidade, mas eu já digo para o pessoal, já pode olhar. Então, o que acontece aqui? Os homens entram, mas logo na porta está sentada a falsidade, com um copo. E a falsidade dá de beber às pessoas que vão entrando, erro e ignorância. E isso faz com que eles já esqueçam dos próprios, daquilo que ouviram do próprio gênio. Esqueçam-se dos próprios talentos, esqueçam-se da própria natureza. E por estarem embebidos no erro e na ignorância, mulheres aqui que são as opiniões, os desejos e os prazeres pulam em cima deles e conduzem umas até à salvação e outras à perdição. Ficam atirados à própria sorte, como nós veremos que acontece aqui um pouquinho mais adiante. Vamos ler mais esse trecho e aí já vamos tratar de algumas outras coisas. E todos prometem... E todas prometem, aqui está o ancião
falando, né? Todas prometem que conduzirão ao que há de melhor e uma vida feliz e proveitosa. E eles, por culpa da ignorância e do erro, que beberam da falsidade, não descobrem qual é o verdadeiro caminho na vida, senão que andam errantes em direção à incerteza, como vês que acontece com os primeiros que entraram e dão voltas sem direção. Vejo, e quem é aquela mulher que parece ser cega e louca, e que está sobre uma pedra redonda? É a fortuna, que não é só cega e louca, como também surda. Fortuna, não é? Fortuna é sorte. Ou azar, certo? E esta que tarefa tem? Vai dando voltas por todas as partes e rouba o que alguns têm para dar a outros, e em seguida rouba outra vez a estes mesmos o que lhes deu e dá a outros, sem critério e sem constância. Por isto, este símbolo mostra bem a sua natureza. A que símbolo te referes? Estar ela de pé sobre uma pedra esférica. Que significa? Que seus dons não são seguros nem constantes. Quando alguém se fia neles, acontecem grandes e terríveis desastres. O que quer e quem é esta grande multidão de homens que está ao redor dela? São os irreflexivos e todos pegam o que ela vai deixando cair. Por que não tem o mesmo aspecto, senão que uns parecem contentes enquanto outros estão abatidos com as mãos estendidas? Os que parecem estar contentes e se riem são os que receberam algo dela. Estes chamam na boa fortuna, enquanto os que parecem chorar e estão com as mãos estendidas são aqueles dos quais ela roubou algo que antes lhes havia dado. Estes, ao contrário, chamam na má fortuna. Então, muito bem. Então, as pessoas foram ali assediadas pelas opiniões, desejos e prazeres, e agora vai passando por eles, não é, nesse caminho da vida, a fortuna, a sorte, e que vai tirando de uns, dando para outro, depois já tira de novo e já dá para outros e tal. Então, o aspecto dessas pessoas é diferente, porque umas estão felizes porque ganharam alguma coisa da fortuna. Todos eles são os irreflexivos, né? Tanto aqueles que têm boa sorte quanto os que têm má sorte. E vão pegando as coisas ali um dos outros e tal, e vão contentando-se com isso, e outras vezes não, estão tristes, né? E vão vivendo assim, irrefletidamente, ou seja, ficando felizes quando a sorte está do seu lado, ficando tristes quando a sorte não está do seu lado. Isso aqui é o que o nosso autor chama de viver uma vida irrefletida, porque quando se reflete mesmo na vida, não se tem esta mudança, não é? Há uma constância. Na boa sorte e na má sorte há sempre constância. O sujeito não fica eufórico quando acontece algo de bom na vida que nem dele dependia, e também não fica triste e melancólico e ali chorando e tal porque algo de ruim aconteceu. Porque quem reflete, não é? Quem não é irreflexivo, ele consegue então perceber muito bem que essas coisas simplesmente acontecem, que a fortuna está aí, ela é louca, cega e surda, e vai presenteando uns e tirando de outros, e tirando destes e dando aqueles, e isso vai variando sempre conforme se caminha na vida.